bom tom, né, que nós somos muito mais além do que matéria. E não só isso, e que nós temos o poder de usar a nossa mente como veículo da manifestação do mundo material. Nós temos o poder de criar a nossa realidade. Nós temos o poder de transformarmos o nosso corpo, né, transformarmos a nossa mente, transformarmos o nosso cérebro fisicamente, né, e dessa forma contribuir para criar uma nova humanidade, né, uma nova humanidade que seja capaz de resgatar esse poder, a inteligência que nós temos no nosso próprio corpo, de nos autocurar. Então isso é fantástico. Aí vocês devem estar pensando, mas como é que isso é possível? Olha, eu vou chegar já na questão da psiconeuroimunologia, mas eu vou fazer um caminho exatamente para fechar esse circuito de compreensão, né, de quão poderosos nós somos e como nós fomos educados a nos vermos como seres muito pequenos. Então nós temos hoje a oportunidade de nos olharmos como gigantes novamente, né? Gigantes capazes de transformar o nosso próprio mundo, ou seja, de sermos pessoas cada vez melhores e contribuirmos para que a humanidade se transforme, né, numa humanidade melhor também, né? Então, dentro dessa perspectiva, os conhecimentos que nós temos hoje da neurociência, eles estão dizendo o seguinte, né? Nós temos um cérebro, né, flexível. Tem uma área da neurociência que é chamada de neuroplasticidade, ou seja, essa área ela mostra como, a partir de comandos conscientes, a partir do córtex frontal cerebral, que é considerado o diretor geral, né, que está conectado a todas as áreas do cérebro, nós podemos mandar informações, nós podemos direcionar a nossa intenção para algo, né? E o maior obstáculo, na verdade, que nós temos no sentido de alterar o nosso cérebro, não está fora, não está em lugar nenhum, né? O maior obstáculo que nós temos somos nós mesmos. Por que nós somos o maior obstáculo? Porque nós criamos, né, até aqui uma série de crenças limitantes, né? E essas crenças limitantes criaram uma química no nosso corpo, né, que da mesma forma como uma pessoa se vicia em cigarro, em heroína, em cocaína, ou sei lá, ou em açúcar branco, em Coca-Cola, né, nós nos viciamos nas nossas próprias crenças limitantes. Através de comandos que nós demos, né, da forma como nós fomos educados. Então nós criamos ali um rastro no nosso cérebro, de forma que diante de uma determinada circunstâncias, a gente só sabe agir da mesma forma. Nós criamos um nível de condicionamento que é explicado aí pela psicologia behaviorista, né? Você repete um comportamento, o que acontece? O cérebro sempre dispara os mesmos circuitos neuronais, as mesmas células, as mesmas redes neurais. Nesse momento que você dispara essas mesmas redes neurais, né, o cérebro dá comandos também para o cérebro límbico, que é onde estão as nossas emoções, e numa região do cérebro límbico chamada de hipocampo, são produzidas o que os cientistas estão chamando de moléculas da emoção, que são os neuropeptídeos, né? Esses neuropeptídeos, eles trazem a informação, né, associada à qualidade da emoção produzida pelo que você pensou. E aí, esses neuropeptídeos, eles migram para a corrente sanguínea, né? Eles vão disparar os hormônios que estão associados a essa qualidade do teu pensamento, né? E eles vão, sobretudo, né, se conectar com essa informação que você gerou, né, pela qualidade que você pensa, né, nas membranas das células. Eu fiquei muito impressionado ao descobrir que nós temos milhões, centenas de milhões de receptores nas células. Em uma única célula, algo minúsculo, nós temos milhões de receptores ali. E esses neuropeptídeos, eles são como se fossem chaves, né, que estão à procura de uma fechadura para disparar o conteúdo químico da emoção que nós criamos com a nossa própria mente. E aí, quando essas chaves atingem os receptores, né, ali acontece uma mudança eletromagnética, né, no interior da célula, e é essa informação que vai para o núcleo das células onde estão os DNAs,
que vão ativar, através de proteínas que regulam o DNA, ou seja, vai ativar uma informação que você trouxe, né, do seu pai e de sua mãe. Né? Elas podem ativar aquilo, mas elas têm o potencial também de desativar aquilo ali. Então veja, um único pensamento, eu tenho a capacidade, quando eu penso, né, eu crio uma cascata, né, eu crio uma cascata que vai terminar no núcleo da célula, no DNA, onde está a informação, né, que vai codificar as proteínas, a qualidade das proteínas que nós fabricamos todos os dias, que estruturam o nosso corpo. Cada DNA desse, gente, tem a capacidade de produzir até 2.000 tipos de proteínas. Então a pergunta é, qual é a qualidade da proteína que você está produzindo a partir da qualidade do pensamento que você está tendo a respeito de você mesmo? Porque nós estamos construindo o nosso próprio corpo a cada momento pela qualidade do que a gente pensa. Então perceba, esse pensamento desencadeou uma cascata. Não é? Se você pensa sempre da mesma maneira, se diante de, né, você acorda, faz sempre as mesmas coisas, você convive sempre com as mesmas pessoas, você reforça sempre a mesma estrutura de crenças, o que acontece? Você vai estar disparando sempre os mesmos neurônios, sempre as mesmas redes neurais, você está jogando no seu corpo sempre a mesma química. E aí o que acontece? Você está criando o chamado subconsciente. O subconsciente, gente, nada mais é do que o nosso próprio corpo, né? Porque aquela célula que você está mandando sempre as mesmas moléculas da emoção, elas estão o tempo todo ali recebendo aquelas chaves nas suas fechaduras e estão produzindo sempre a mesma química. E essa química que produz uma mudança eletromagnética na célula, a célula devolve para o cérebro e diz, ok, é isso mesmo, repete o circuito. E aí o cérebro diz, bacana, então joga para o corpo essa informação. E aí a gente entra num processo de vício. Então nós nos viciamos, né? Nós nos viciamos em formas de pensamento, né? Dentro de uma lógica, em crenças. Só que a questão é o seguinte, muitas dessas crenças nos botam para baixo. Muitas dessas crenças, elas estão estimulando a produção de proteínas cada vez mais frágeis. Veja, cada DNA desse tem a capacidade de produzir até 2.000 proteínas. E cada proteína do nosso corpo, ela tem a capacidade de interagir com vários sistemas do corpo. E aí, de tanto você pensar, né, se você, por exemplo, tem processos de mágoa acumulada, de raiva, de ressentimento, de medo, de ciúme, de inveja, e você, insegurança, enfim, e esse programa está rodando no seu disco rígido, porque na verdade a célula tem um comportamento, é um biocomputador. Os conhecimentos hoje dizem, a célula se comporta como um biocomputador. E nós é que teclamos as informações, nós somos os tecladistas que estão mandando as informações para a estrutura celular o tempo todo. E aí quando a gente se desempodera e nós nos apegamos às emoções aflitivas e repetimos, o que acontece? Nós criamos uma codificação no nosso corpo. Você está criando um estado de ser que é pensar em sentir, pensar em sentir, pensar em sentir. Eu penso, crio um campo elétrico, né? Que eu mando a informação para o campo quântico, né? E ao sentir é um campo magnético que responde. Então o estado de pensar e sentir, pensar em sentir, pensar em sentir, gente, nós estamos criando um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético que nós estamos criando com a nossa própria mente e o nosso próprio corpo é que se comunica com o universo inteiro. Esse sinal está sendo enviado para o universo inteiro. E o universo está respondendo ao que você é. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, mas eu tenho pensamentos positivos, as coisas não funcionam comigo. Por que não funcionam? Porque não é só pensar positivo que resolve. Você tem que convencer a si próprio de que você acredita nisso. Porque o que acontece é que as pessoas estão pensando positivamente, mas no fundo elas estão boicotando aquilo que elas estão querendo conseguir. É a chamada autossabotagem. A autossabotagem são os programas
né, exatamente de crenças antigas, de crenças da infância, e hoje a gente sabe que isso pode vir no útero, pode vir de vidas passadas, enfim. Então você tem códigos que o seu corpo passou a vida inteira aprendendo uma história. E aí quando você vem com uma nova história, o seu corpo, o seu próprio corpo, que é o subconsciente, porque ele está viciado na química que você mesmo construiu para ele e que passou a vida inteira acreditando, você vai dar os sinais, né? Quando você entra com um novo pensamento, com uma nova proposta, né, o que é que acontece? O corpo que está viciado naquela estruturação antiga, de repetição, de pensar em sentir, um estado de ser repetitivo, o seu corpo vai mandar o comando para o cérebro, vai dizer, olha, peraí, está acontecendo alguma coisa errada aqui. E aí o cérebro, isso aí é autossabotagem. E aí o cérebro diz, opa, manda de novo. Então o cérebro manda de novo o estímulo antigo. Por isso que é difícil mudar os hábitos, porque nós viciamos o nosso corpo, né? Mente e corpo estão conectados, né? Num determinado estado vibratório, né? E a gente, de certa forma, estamos reféns de nós mesmos, né? Ou seja, só é possível você mudar um hábito, você reestruturar, criar novas redes neurais, se você tiver um pensamento que supere o seu próprio corpo, ou seja, supere a sua própria criação. Então isso é fundamental a gente ter essa compreensão. Então como é que eu vou mudar algo em mim? A primeira coisa é que eu tenho que ter uma baita motivação para isso, uma convicção profunda de que eu preciso mudar. Mas nós temos hoje uma medicina arcaica, onde o profissional de saúde ele não foi treinado para aprender sobre gente, ele foi treinado para aprender sobre doenças. Ele sabe doenças e sabe passar medicamentos de olhos fechados, porque ele foi treinado para isso. Ele mesmo está doente na maioria das vezes, porque ele também, não é por culpa dele, é um sistema. A gente não está aqui querendo apontar o dedo, né, para nenhuma classe, mas é uma forma de ver o mundo arcaica, ultrapassada. Porque ele não sabe da complexidade que é o ser humano. Então ele vai lhe dar um remédio, né? Você está com uma deficiência na produção de uma dada proteína, ele vai lhe dar um remédio, só que aquela proteína ela atua em vários sistemas do corpo. Ele atenua o sintoma, mas ele cria um monte de problema na rede como um todo. E aí vem os famigerados efeitos colaterais que estão matando mais gente do que doenças cardíacas nos Estados Unidos, e certamente no Brasil não é diferente. E aí o que acontece? Você trata do sintoma e não trata de você. E o que vai acontecer? Você vai ficar doente a vida toda. Dê uma olhada nas estatísticas de depressão, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, e fique para você ter a ideia do que está acontecendo na humanidade e das estatísticas para os próximos 20 anos. É assim, é um reconhecimento de um modelo ineficiente, porque as estatísticas só fazem dizer, olha, os números são assustadores, vão aumentar não sei quantos %. A depressão é a doença do século, ninguém se cura de depressão, porque você toma medicamento para sintoma, você não ajuda o ser humano a se recuperar. Você e quando eu vejo, por exemplo, a exposição anterior, sobre, quer dizer, uma pessoa está lá com um sintoma, né, e o que está por trás de tudo aquilo, né, a complexidade de um sintoma, o que está por trás de tudo aquilo, né, de um Alzheimer, de um artrite, enfim, né, doenças do fígado, doenças do pulmão, doenças dos rins. Então, quando nós vamos investigar o que está por trás daquilo que se manifestou do corpo físico, aquilo dá um livro. Ou seja, nós vamos entender que esse ser humano, ele está, na verdade, dentro dessa compreensão que a gente trabalha, toda vez que o nosso corpo se abate, ele está dizendo, olha para você. Olha para você, mas não é olhar para você para tomar remédio para a química só. Naturalmente que às vezes a gente precisa tomar remédio. Eu posso confessar para vocês que eu não tomo remédio há 25 anos. Mas se for uma emergência, sei lá, alguma crise aguda, eu tomo alguma coisa momentaneamente, mas não para me curar. Eu não vou botar veneno dentro do meu próprio corpo, porque eu sei que isso não resolve. O conhecimento que a gente está tendo hoje, gente, é que o medicamento está dentro de nós. Nós só precisamos confiar nisso, porque nós temos uma bela de uma farmácia dentro de nós. Então, essa área da ciência chamada de psico, neuro, endócrino, imunologia,
que normalmente é resumido para psicoimunologia, na verdade é uma rede, né? Porque quando eu estou pensando, no exato momento que eu estou pensando, né, eu estou mandando esse sinal, né, que vai chegar no meu cérebro límbico, né, que vai afetar diretamente a produção de linfócitos, né, na glândula timo, que está no chakra cardíaco. Então, dependendo da qualidade do meu pensamento, eu reforço, né, as defesas do meu corpo, ou eu fragilizo as defesas do meu corpo. Então, isso é fantástico, né? Nós temos uma inteligência inata no corpo, né? Eu estava lendo um livro recentemente de um cientista que eu fiz um curso agora intensivo nos Estados Unidos no final do ano, do Dr. Joe Dispenza, que participou daquele filme Quem Somos Nós, e ele estava contando um caso de uma experiência que foi feita no Japão com um grupo de pacientes diabéticos crônicos que tomavam insulina regularmente, a taxa muito alta, né? E eles dividiram esse grupo em dois, né? E um dos grupos eles organizaram um show de comédia, assim, fantástico, né? Então eles passaram uma hora rindo. Naturalmente que eles mediram a taxa de insulina, de glicose, a taxa de glicose antes, em jejum, né, desses dois grupos, e um dos grupos foi passar uma hora dando risadas. E quando terminou esse show de risadas, de comédia, eles tiveram um jantar maravilhoso, né? Foi preparado assim algo muito especial para eles, né? E o segundo grupo, também de diabéticos na mesma circunstância, né? Eles foram assistir uma palestra, mas uma palestra muito enfadonha, tipo coisa que eles já sabiam, coisa repetitiva, nada que gerasse alguma motivação interior. E acabando essas palestras e o show, né, os médicos, os pesquisadores foram medir as taxas de glicose no sangue, né, dos dois grupos. Então, esse grupo que assistiu uma palestra enfadonha, né, o nível de glicose tinha aumentado de 123 miligramas por decilitro, um valor muito acima da média, e eles tiveram que tomar uma nova dosagem de insulina, né, porque aquilo ali já estava gerando um certo risco. E aquele grupo que, né, durante uma hora passou ali vendo um show de comédia, dando risadas, num ambiente enriquecido, animado, e depois teve um jantar maravilhoso, o nível de glicose tinha aumentado a metade do grupo anterior, e esse número não é